Muito bem, são 8 horas e 10 minutos em Campos. Durante o intervalo, você acompanha aí as imagens, né, pelo Face, o nosso streaming aí do Face. Então, você tem oportunidade, a gente vai gesticulando, é que a gente vai conversando aqui em off. Claro que tudo é transparente, não há problema algum, é só a gente vai desenvolvendo aqui assuntos para que a gente possa esclarecer melhor os temas envolvidos. Bom, agradecer aí o pessoal que está acompanhando a gente. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar, primeira edição. Agradecer ao Jorginho do Jardim Carioca, presidente, é torcedor fanático do americano, alvinegro mesmo, de coração. Manda um abraço para ele aí. Lá o reitor do Colégio Agrícola, lá o Marcelo também. Pessoal do Colégio Agrícola aí que sempre está acompanhando a gente. Bom dia para vocês e a todos que nos acompanham, bom dia. Esses aí que eu falei, presidente, são alvinegros mesmo, né? Grande abraço a todos. Tá bom. E aí, com relação à pergunta que fiz ao senhor sobre essa possibilidade de o Fluminense e Botafogo ganharem na Justiça Desportiva. A gente sabe que justiça não dá para a gente prever o que vai sair. Mas, assim, o que a gente tem das reuniões é que estavam todos liberados para treinar, foi opção do não treinar, né? Foi opção não treinar, não foi opção porque, como já falei, poderiam entender que havia medo, que havia outras coisas, que tinham coisa, ou também pode ter acontecido interesses econômicos, pessoas que estavam com o contrato suspenso nesse meio tempo, outras coisas para redução de custo, dos clubes envolvidos, de algum que voltar antes talvez não fosse interessante. Eu não sei se assim, eu vou dizer o quê? Eu não voltei para treinar e eu não vou jogar na data porque eu não quis voltar para treinar, né? Foram tantos argumentos assim, durante as reuniões, para alegar por que eu não aceitava o volta do jogo. Porque a OMS disse que não sei o que lá. Que agora o prefeito falou que a gente pode. Na última reunião chegou a dizer que o prefeito do Rio falou que eles podiam jogar em julho. O prefeito de Cor, como se tipo assim, a vontade do prefeito do Rio em liberar o futebol, ele fez o discurso dele lá de maneira, mas ele não pode interferir numa entidade privada como é a FERJ. A FERJ é uma entidade privada, e os clubes em si, seus associados. Então, assim, eles podem ouvir o que o prefeito falou, mas obrigatoriamente isso não quer dizer que isso vai virar regra, né? Mandar um abraço aí pro eterno presidente aí, Mário Filho, né? Foi vice-presidente Mário Filho lá no Saldanha da Gama. Um grande amigo, a gente se fala quase que diariamente. Grande abraço aí. Abraço a Mário Filho aí. Campeonato Capenga. Matheus. Sim, presidente, só concluiu o raciocínio. Matheus, só um minuto. O presidente concluiu o raciocínio aí que Mário Filho falava sobre o Campeonato Capenga, por favor. Então, desculpa, porque tem um delayzinho. Tranquilo. Você ficou em silêncio, eu já rolei para o Matheus, porque tem outras perguntas para falar, mas é importante falar sobre esse posicionamento aí. Então, assim, quando você olha a tabela do campeonato, até um dos questionamentos, quando a gente vai ver o emparelhamento, o Fluminense, se eu não me engano, joga com o Macaé. E o Fluminense alega que não treinou. O Macaé começou a treinar terça-feira, porque o Macaé, na verdade, não pôde treinar em Macaé, teve que se mudar por um sítio em Xerém, concentrar o pessoal em Xerém para se preparar para jogar com o Fluminense. Então, isso também foi levado em consideração, que os dois clubes talvez estariam em igualdade de condições, com o Fluminense preparado fisicamente, inclusive melhor, porque o Fluminense estava fazendo vídeo treino. Eles estavam dando treinamento por vídeo para o seu jogador, treinamento físico. Enquanto a gente sabe que esse aparato tecnológico ainda não chegou nos times pequenos, você não tem como acompanhar os jogadores, né? A gente está falando de um outro patamar mais baixo que você não conseguiu acompanhar.
Então isso tudo foi levado em questão no arbitral, sobre quem ele encontrar, que o Botafogo encontrar o Cabo Friense, que também voltou a treinar essa semana. Chegou-se o momento a falar assim, poxa, é impossível que vocês não tenham jogadores do Júnior, alguma coisa que dê para poder fazer esses jogos, que dê para poder começar esse campeonato, visto que os jogos não têm essa complexidade tão grande. O Botafogo em si parece que já não tem muitas chances em classificar na Taça Rio, o Fluminense sim. E será que seria tão difícil para o Fluminense, com todo o seu plantel, com toda a sua estrutura, não ter não ter em seu elenco pessoas qualificadas para enfrentar um Macaé que até ontem não tinha nem jogador profissional inscrito? Só estavam ia ter os juniores, escreveu alguns jogadores para poder jogar essa partida, treinando em igualdade de condições. E talvez isso dilatar, então faltou um pouquinho de flexibilidade, eu acho, de um lado, de outro. Poderia ter saído um melhor acordo no final, creio eu. Mas o campeonato capenga, assim, na verdade, tudo esse ano é atípico. Então, nós teremos também um campeonato atípico. Não, fazer uma pontuação aqui, até uma brincadeira com o que o Mário falou, o campeonato ele é meio capenga desde o regulamento. Só para o torcedor entender, o americano, burocraticamente falando, disputa a Série A do campeonato estadual, embora todo mundo chame de seletiva, que é uma fase preliminar. O americano não conseguiu essa classificação via seletiva, aí foi disputar o grupo X e agora onde está no grupo Z, lutando contra o rebaixamento, como a gente falou, já está garantido, não corre mais o risco de ser rebaixado. O Nova Iguaçu e o América brigam entre si contra esse rebaixamento. E aí a gente tem a Taça Rio, tivemos a Taça Guanabara, temos a Taça Rio, que embora o Flamengo tenha vencido o primeiro turno, o Fluminense é o líder geral do campeonato. Na classificação geral, o Fluminense tem mais pontos que o Flamengo. Então, temos um regulamento que prevê que se o campeão do segundo turno for o Flamengo, que já ganhou o primeiro turno, nós teremos um confronto final contra o melhor classificado, que no momento seria o Fluminense. Caso outro clube ganhe o segundo turno, o próprio Fluminense ou alguma outra equipe, e como você disse, o Botafogo já tem poucas chances de se classificar nesse segundo turno, mas ainda há a possibilidade, embora seja bem pequena, aí sim haveria aquele tradicional cruzamento de final de turno, final geral com os campeões de turno. Então são duas competições paralelas, Grupo Z e a Taça Rio, e com um regulamento bem distinto. E aí foi só uma explicação para o ouvinte ficar por dentro, e aí eu mudo o meu assunto, que como a gente falava antes, você tem até uma pergunta aqui no grupo do blog, que Arnaldo devia lê-la, mas eu antecipo aqui, que foi o Cristiano Abreu Barbosa que fez ontem, falando do estádio do americano, perguntando como que está a questão das obras. O Wagner já citou a estrutura lá do CT, que vai permitir que fique uma pessoa por quarto, enfim, e isso vem desde a demolição, o contrato do antigo Godofredo Cruz. Foi a partir daí que se possibilitou construir esse CT do americano. E o estádio, como que está a previsão para a conclusão lá? Então, eu estive no estádio logo assim que tomei posse, na terça-feira, a gente tomou posse na segunda, na terça-feira eu fui visitar todas as instalações do CT, ver o que a gente precisava fazer de mais urgente, o que a gente tive e junto com a visita do CT, visitei o estádio. Como torcedor, como presidente, fiquei muito feliz com o que eu vi em relação de... havia obras, o pessoal da construtora devia ter lá umas 20 pessoas trabalhando, mas em época de pandemia, a própria engenheira que nos acompanhou na visita, ela falou muito sobre eles terem que trabalhar com número reduzido, eles terem que trabalhar com menos quantidade de pessoas. Você já entra no estádio, você já começa a sonhar, sala de troféus logo na entrada, como são coisas. É uma estrutura totalmente diferente do que nós estamos acostumados a viver aqui em Campos, com relação à obra, o porte da obra, a bar, restaurante. Porque as pessoas
às vezes não tem a dimensão da dimensão a noção da dimensão do projeto, que é um projeto grandioso. Acho que a gente tem um prazo que termina em agosto. Esse é o prazo da construtora. Acho difícil ser cumprido. Eles têm mais 6 meses, né, após esse prazo de agosto, que termina em fevereiro, e após fevereiro eles passam a pagar uma multa diária ao americano por atraso de entrega. É uma multa estipulada em contrato por atraso de entrega. Eu queria só fazer, às vezes, levantar uma questão. A parceria foi feita, a permuta foi feita com a empresa daqui de Campos, a Embeg. Eu não tive ainda a oportunidade de ter contato com eles, mas como empresário tenho que prestar aqui um depoimento que a gente viveu tempos áureos quando a permuta foi feita lá em 2014. Nós tínhamos um barril de petróleo a $100 e tantos, serviço para tudo quanto é lado, e a gente hoje vive uma situação econômica difícil, com barril de petróleo baixo, com pouco dinheiro circulando, com poucas obras na cidade, a engenheira ainda falou, se não fosse as obras da Embeg fora daqui, ela já tinha talvez parado de cumprir o compromisso, mas ela tem cumprido o compromisso dentro das possibilidades. Seria talvez uma medida, se fosse, eu vejo às vezes muitas críticas injustas, ou talvez parte delas injustas, e coisa em que as pessoas falam mal da empresa sem ter noção do que o processo. Era muito mais fácil ela decretar uma recuperação judicial e dilatar o prazo. E em nenhum momento isso foi dito, isso foi cogitado, e ela está lá fazendo o trabalho dela. Esperamos que ela cumpra o prazo e que a gente tenha casa para jogar no próximo ano, porque isso tem feito muita falta. Isso criou um hiato muito grande na torcida do americano de renovação. A torcida do americano está se tornando mais velha, porque o pai já não leva o filho no estádio, aquele filho já não ganha amor às cores do clube, o pai que quer levar um filho tem que botar o filho dentro do carro e ir a Cardoso, e às vezes um programa que é para durar 2h30, 2h40, acaba tendo que durar 4, 5 horas, o que às vezes impossibilita de estar levando criança, de estar levando esposa, de estar levando a família. Isso a gente está com uma consultoria trabalhando dentro do americano. Quando eu entrei, eu trouxe uma consultoria para nos ajudar, para poder a gente participar, começar a trabalhar o projeto de clube mais transparente, de clube mais profissional, de maneira. A torcida em si está abraçando o clube. Nós batemos recorde essa semana na Cano Mania, né? As pessoas estão acreditando no trabalho. As pessoas estão você percebe que as pessoas querem ajudar, mas não estão, cada um da sua maneira, querendo fazer alguma coisa. Eu recebi diversas ligações de gente que eu nem conhecia, dando apoio, dando força, pedindo, se oferecendo para contar com eles, porque a torcida do americano, ela é muito grande. E eu confesso a vocês, não tinha noção quando eu assumi do tamanho do cargo que é ser presidente do americano, e como que essas manifestações de apoio têm sido importantes. E acho que né, a gente, a hora que a gente tiver ao estádio, a gente vai ter mais um equipamento que pode gerar receita para o clube, com o advento de shows, com o advento de outras coisas, um estacionamento gigante, uma área gigante. Isso já é feito em todas as arenas. Aí falaram comigo assim, mas o local é longe. Olha, a gente tinha aqui o Rancho da Ilha, que era longe, e quando tinha show ali, lotava. Que é fora do centro da cidade, e dava gente. Se você der estrutura, der segurança, ele consegue. A gente com certeza vai conseguir fazer com que o estádio seja rentável e talvez banque seus custos, que é o que a gente planeja. Mas vamos aguardar. Dá tempo ao tempo. Como eu falei, vamos viver um dia de cada vez, e vai chegar a hora da gente cobrar o estádio, né? Que é assim que a torcida já não tem mais
paciência, já não aguenta mais ouvir, isso virou essa ladainha, né, de estádio, mas eu acredito que a gente brevemente vai ter uma casa em que a gente vai se orgulhar de ter e vai olhar para trás e vai dizer assim, foi ruim ter ficado quase 10 anos sem casa, mas hoje a gente tem uma casa que é do porte de um clube como americano. Presidente, Arnaldo, é rápido, com relação a essa questão administrativa, se você me permite. Presidente, o senhor falou aí sobre o tamanho do americano, que às vezes até espanta, né? E falou também sobre essa questão do estádio, respondendo a pergunta do Cristiano Abreu Barbosa, falando sobre a possibilidade de novas fontes de renda, enfim, a pergunta que eu faço é, o americano hoje é economicamente viável, vale a pena, né, esse desgaste todo, ser presidente do americano? O americano tem como caminhar economicamente? Então, teremos um ano negro, né? Isso não há de... O ano já está sendo negro devido essa questão a gente começa com alguns fatores, né? A gente... O elenco planejado ano passado foi planejado para a gente receber uma cota de TV, que é pelo menos semelhante à que a gente recebeu ano passado para a seletiva. Quando o Flamengo resolve não assinar com a Globo, toda essa cota ela é redividida, porque o contrato que é feito com a Globo, ela define que com o Flamengo o campeonato custa tanto, com o Vasco ele custa tanto, com o Fluminense ele custa tanto. E como o Flamengo saiu, se o campeonato custava 80 milhões, 100 milhões para a federação, ele passou a custar 50. E isso, consequentemente, diminui todas as cotas de todos os times que estão participando. Então a nossa cota foi reduzida em quase 50% do valor do que a gente tinha para ser igual ao que foi no ano anterior de seletivo. Ela foi quase 50% do valor. Então isso só por si só gera um descompasso de receita e despesa. Você planeja receber 1.000 e dando um exemplo aqui, estou chutando um número, você planeja receber 1.000 e você recebe 500. Como é que você paga todas as contas da sua casa? Isso gera um descompasso. Para isso a gente está recebendo a ajuda dos torcedores, de quem ama realmente o clube, está ajudando, está dando a sua contribuição. O americano é muito grande por conta disso, ele se une nas horas difíceis, nas horas complicadas, e eu acredito que a gente vai superar, a gente deve lançar programas para poder a gente voltar a reativar essa torcida. A gente precisa trabalhar mais marketing. Hoje tem as plataformas aí de crowdfunding que estão sendo utilizadas em todo o país. O americano deve utilizar também. O Vasco está construindo um CT só com dinheiro do torcedor. Já fez a primeira fase, já fez a segunda fase, já está entrando na terceira fase. São quase 10 milhões que os torcedores colocaram dentro do clube para construir. Mas o torcedor quer investir sabendo aonde que ele está investindo. O torcedor ele quer ajudar sabendo que ele ajudou e que aquele dinheiro foi bem empregado. Então, a gente ainda tem um trabalho para a gente começar pela frente para poder mostrar isso para o nosso torcedor e entender que a gente quer o melhor para o clube e o melhor do clube passa por eles, passa pelo sócio, passa pelo torcedor, passa pelo abnegado, pela pessoa que ama, mas que não fica longe. Esse público a gente tem que trazer ele para perto. Beleza, eu queria pegar um gancho na resposta anterior do Wagner com relação ao Cano Mania. Aqui no grupo de WhatsApp, o Arthur fez a pergunta: o que o presidente acha da Canomania, que reúne um grupo de torcedores que apostam na time mania da Caixa Econômica Federal, e que traz dividendos para o clube? É uma boa iniciativa? O quanto isso influencia na receita do clube, Wagner? Eu faço esse adendo. Olha, eu vou aqui, vou te responder, ainda vou fazer um apelo pedindo para o pessoal jogar mais.
Para se ter uma noção, né, a Cano Mania, ela pega 100%, a Time Mania, né, a Cano Mania é o nosso nome, que nós batizamos, é o movimento. A Time Mania, ela na verdade, concentra 80 clubes que podem receber o valor das apostas. Do primeiro ao 20º clube, eles rateiam entre si 65% do valor do prêmio. Do 21º ao 40º, eles rateiam 25% do valor do prêmio. Do 41º ao 60º, eles rateiam 5% do valor do prêmio. Hoje o americano, a posição que o americano se encontra hoje é 47º. Então 5% do valor das apostas, o americano tem uma porcentagem, 0 ponto alguma coisa, que ele recebe algo em torno de R$10 mil, R$8 mil, R$10 mil mês que a gente recebe. Se a gente consegue subir de patamar e talvez hoje a gente está entre o 40º e o 60º. Se a gente consegue ultrapassar essa parte, subir essa tabela e ir para dentro dos 40, a gente sai de um valor de 8, 9 mil, 10 mil para um valor de 60, 70 mil mensais. Isso, na verdade, eu vou dizer você como gestor, seria algo inimaginável hoje em termos de receita sem o futebol, na verdade, sem jogar o campeonato, para que a gente pudesse montar um time forte. Você ter suas despesas equalizadas e conseguir montar um time forte. O objetivo da Cano Mania, na verdade, é fazer com que a gente chegue aos 40. E ela tem pessoas à sua frente, o Luiz Carlos, o Murilo, o Diogo, desculpa, às vezes ele vai falando, eu esqueço o nome das pessoas que trabalham com afinco, que tem montado, né? Eu participo aqui do grupo da Cano Mania, é um grupo muito animado, você vê as pessoas colocando, relembrando, fala do clube o tempo inteiro, né? Até o pessoal da Arnaldo participa, muita gente, falando sobre a história do clube e tal, e como disse, cresce a todo momento, está crescendo a todo momento. Para você ter noção, esses 2 últimos sorteios, né? Aí você tem um ranking a cada sorteio. Esses 2 últimos sorteios, nós chegamos em 34º e 38º, né, esse mês. Então, a gente tem que, na verdade, manter isso, e a gente tem que tirar uma diferença, se eu não me engano, de 30 mil apostas para o 40º, até o final do ano. E quando há virada do ano, há o ranqueamento. E esse ranqueamento dura o ano inteiro. Então a gente tem que, na verdade, estar bem ranqueado no geral, que hoje o nosso é o 47º, se eu não me engano. A gente tem que estar bem ranqueado em dezembro, na hora de virar o ano. Hoje, para você ter noção, clubes do Rio, né? Entre os 20 estão os 4 grandes, é óbvio, mas a gente tem hoje entre os 40, Bangu, América, que são clubes que estão ali e já estão ali há algum tempo recebendo um valor. Então, talvez o Bangu tenha tido campanhas bem mais positivas nos últimos tempos. Ano passado chegou uma semifinal, eu acho que chegou até a fazer uma final, se eu não me engano, da Taça Guanabara ou da Taça Rio. O Bangu, esse ano, está na briga novamente porque ele teve talvez lá atrás, ele entendeu isso antes da gente. E eu como empresário, digo, é melhor copiar o bom do que inventar o ruim. Então, acho que nós aqui temos... acho que esse movimento de torcedor não pode parar e a gente tem que continuar, porque aí a gente vai ter um clube forte, um clube saneável, e ano que vem, chegando lá, começar a fazer esse trabalho. E você ainda... o próprio Murilo, que é um dos estratégias, disse o seguinte: rapaz, a Time Mania é um sócio-torcedor pronto. Né? Se você aposta, você ainda pode ficar milionário. Você vai lá, gasta R$3 por bilhete. Se você quiser comprar 3 bilhetes, a sua chance triplica, e você pode sair hoje o prêmio está acumulado em 2.800.000, já chegou a 40 milhões, já chegou... Então,
você ajuda o seu clube participando de uma série de benefícios, né? Wagner, a gente falava, voltando ao futebol agora, esse jogo contra o América vai ser o último jogo da temporada 2020 do americano, fechando uma temporada, e aí sim você vai ter seu primeiro ano, 2021, na frente do clube, que você acabou de assumir a presidência. Como que você planeja? Coincidentemente vai ser a última seletiva, então a partir do ano que vem, ou o americano vai disputar a Série A de fato com uma chamada, que são Taça Rio, Taça Guanabara, ou vai disputar uma série A2 que vai ser criada, que continua sendo a segunda divisão. Como que você vê essa mudança do regulamento do estadual, que era muito cobrada pelos clubes de menor investimento, e o que você espera assim, de diferente para o americano conseguir se firmar de fato na primeira divisão? Eu acho que o trabalho começa num dever de casa que a gente tem que fazer, pelo menos na minha empresa, a gente trabalha, a receita você tem que ter receita para despesa, a gente vai trabalhar dentro de corte de despesas, de aumento de receita. Eu não abro mão de receita nenhuma, a gente já falou isso, já digo, a gente vai buscar receita dentro do mapeamento que a gente está fazendo, de buscar receita junto à torcida, mas não é pedir dinheiro à torcida, que as pessoas ficam falando, não, é oferecendo alguma coisa à torcida. A gente acredita que essa questão do campeonato talvez seja a mesma coisa com um nome diferente, né? A seletiva e a série A2, talvez com a A2, existe um hiato também, que a gente diz, na TV, por jogos, que são aquelas épocas de final de ano, em que as pessoas, os times grandes pararam e não há jogo. Esse produto nosso, talvez, essa série A2, seria um produto para se encaixar nesse momento, naquele momento de dezembro, de final de ano, que as pessoas não estão muito preocupadas, mas às vezes estão querendo ver uma TV, querendo ver um jogo de futebol, ver alguma coisa. Talvez o produto da série A2, ela venha pegar justamente esse detalhe, mas acredito que vai continuar. A gente não vai ter mais 2 vagas para subir, vão ser apenas uma, né? Uma para subir e uma para descer, o que é ruim, mas a gente vai ter que trabalhar eu acho que o trabalho, por exemplo, o trabalho está começando hoje. A Time Mania pode ser um grande caminho para isso. Não é só Time Mania. Entre receita, a gente tem patrocínio, Time Mania, a gente vai ter estádio, a gente vai ter outras coisas que a gente vai poder... Os tours que a gente começa a planejar para poder, assim que tiver aberto o CT, para que os torcedores possam visitar o CT, visitar o estádio, conhecer de perto a coisa, ter um dia de jogador. São ações que a gente vai desenvolver com a Secretaria Social, com a diretoria social nossa, né, de pegar o ônibus dos jogadores, te pegar ali do lado do antigo Godofredo, te levar até o estádio, você entrar no estádio, ter um dia de como o jogador vive. Isso tudo são experiências que a gente imagina vender e planeja vender para arrecadar receita e aproximar o clube do seu sócio. E a palavra do momento é trabalho, cara. É um mês que eu vou dizer a você que eu acho que eu trabalho mais no americano que dentro da empresa, dentro de casa. A mulher já está ficando... já a pressão da família, a pressão de tudo quanto é lado, mas é uma coisa que você vê que quando você encontra algo que você vê que dá para fazer muita coisa, que tem muita coisa que a gente pode caminhar, isso é desafiante. E você falava, antes da eleição, você e toda a equipe falava da continuidade do trabalho da diretoria anterior. 2 coisas que representam... Matheus! Oi. Desculpa te interromper, mas o Nogueira já me mandou mensagem que a gente precisa de um intervalo antes da sua próxima pergunta. Beleza. Você pode ficar no próximo bloco, então, por favor? Ok, tranquilo.
Você pode deixar a sua pergunta, ele faz aí no próximo bloco, ô Matheus. Aí você me quebra, né? Ah, não, eu pensei que você tinha falado da pergunta. Sim, é que seu áudio picotou aí, eu pensei que era para fazer a pergunta e deixar. Não, segue então o intervalo, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, manda quem pode, obedece quem tem juízo, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e também da Clínica Proteus. O presidente não falou também sobre patrocínio no uniforme, na página do Americano, enfim, essa coisa toda ele pode comentar ainda daqui a pouco. São 8 horas e 40 minutos, voltamos em instantes.